Oi, gente, tudo bem? Estou de volta. Hoje eu vou ler 14, 15 e 16 de Juízes. Muito bonita a história, né, de Sansão. Antes de começar a leitura, vamos orar? Baixem suas cabeças, fechem seus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, entramos na tua presença. E te peço, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Perdoe-nos, Pai querido. Nos abençoe, nos purifica, nos santifica, Senhor. Dê-nos, Senhor, sabedoria, entendimento e discernimento para entender cada palavra que está escrita na Bíblia Sagrada. Ajude-nos, Pai. Olhe por todos nós. Abençoe o nosso país, nosso Brasil. Cuide do nosso povo, Senhor. Perdoe o pecado do nosso povo. E nos ajude, porque precisamos do Senhor o tempo todo. Não somos nada sem Ti, Pai. Fique conosco, Jesus. Ajude-nos. Nos purifica. Nos dê um coração puro, um coração novo, limpo. Ah, Jesus, ajude-nos, Pai. Ajude a cada um de nós, Senhor, a nos sentir melhor, a nos sentir mais próximo de Ti, Senhor. Abra nossos olhos e ouvidos espirituais, Senhor, para que possamos te encontrar e entender cada palavra que está escrito no teu livro sagrado. Não saia, Senhor, nada da nossa boca sem a sua permissão. Peço ao Senhor que abençoe a todos e nos dê, Pai, saúde, nos dê força e coragem para continuar. Obrigado, Senhor, por tudo, pelo nosso alimento. Obrigado pela nossa salvação em Cristo Jesus. E obrigado por nos proteger, Pai, todos os dias. Muito obrigado, Senhor. Fique conosco. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Então, ó, Sansão desceu até a cidade de Tímina e ali viu uma moça filisteia. Voltou para casa e disse a seu pai e a sua mãe: Eu vi em Tímina uma jovem filisteia. Peçam essa moça para mim, porque eu quero casar com ela. Mas o seu pai e sua mãe responderam: Por que é que você foi procurar mulher no meio dos filisteus? Aquela gente que não pratica a circuncisão. Será que você não podia achar mulher no meio dos nossos parentes ou entre o nosso povo? A Sansão disse ao seu pai: É aquela a moça que eu quero. É dela que eu gosto. Tem que gostar exatamente do errado, né? Não pode gostar do que é certo. Incrível, né? O seu pai e a sua mãe não sabiam que era o Senhor Deus que estava orientando Sansão para fazer aquilo. Deus estava procurando uma oportunidade para atacar os filisteus, que naquele tempo dominavam o povo de Israel. Sansão desceu com o seu pai até a cidade de Tímina. Quando estavam passando pelas plantações de uva de Tímina, um leão novo veio rugindo para cima deles. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. Com as suas próprias mãos, Sansão despedaçou o leão, como se fosse um cabrito. Porém, não contou nem a seu pai e nem a sua mãe o que havia feito. Então,
Ele foi conversar com a moça e gostou dela. Poucos dias depois, Sansão voltou lá para casar com ela. Saiu da estrada para dar uma olhada no leão que havia matado e ficou espantado ao ver um enxame de abelhas e mel dentro do corpo do animal morto. Então tirou o mel com as mãos e saiu comendo. Foi até onde estavam o seu pai e a sua mãe e lhe deu um pouco. E eles comeram. Porém, Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. O pai de Sansão foi à casa da moça e Sansão deu um banquete. O pai de Sansão foi à casa da moça e Sansão deu um banquete ali, como era o costume dos moços. Quando os filisteus ouviram, trouxeram 30 rapazes para festejar com ele. Sansão lhes disse: Eu tenho uma adivinhação para vocês. Aposto 30 túnicas de linho puro e 30 roupas finas, e antes de se passarem os 7 dias da festa de casamento, vocês não me darão a resposta. Eles responderam: Diga qual é a adivinhação. Sansão disse: Do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. É difícil, né? Ele sozinho sabia, né? O que tinha acontecido. 3 dias depois, eles ainda não haviam encontrado a resposta para a adivinhação. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão: Dê um jeito de fazer o seu marido dar a resposta da adivinhação. Se você não fizer isso, nós vamos pôr fogo na casa do seu pai e vamos queimar você junto. Vocês só nos convidaram para poder nos roubar, não foi? Aí a mulher de Sansão lhe disse, chorando: Você não me ama, você me odeia. Você deu uma adivinhação aos meus amigos e não me contou a resposta. Eu não contei nem para meu pai nem para minha mãe, respondeu ele. Por que acha que eu iria contar para você? Então ela chorou durante os outros dias da festa. No 7º dia, como a mulher não parava de insistir, ele disse a resposta e ela contou aos seus amigos. Assim, no 7º dia, antes de anoitecer, os homens da cidade disseram a Sansão: Que coisa é mais doce do que o mel? E o que é mais forte do que o leão? Sansão respondeu: Se vocês não tivessem conversado com a minha mulher, não saberiam agora a resposta. Então o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte e ele desceu até Asquelon e ali matou 30 homens. Tirou as roupas finas que eles vestiam e as deu aos rapazes que tinham respondido à adivinhação. Depois voltou para a casa do seu pai, furioso com o que havia acontecido. E a mulher de Sansão foi dada ao homem que tinha sido o seu padrinho de casamento. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou para ela um cabrito e disse ao pai dela. Gente, eu já passei do 14, estou no 15 aqui, tá? Então, ó, eu vou ler até um pedacinho onde terminou o 14 para depois começar no 15, tá? Depois voltou para a casa do seu pai, furioso com o que havia acontecido. E a mulher de Sansão foi dada ao homem que tinha sido o seu padrinho de casamento. Então aqui fechou 14.
A gente vai para o 15, tá? Nós vamos para o 15 agora. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher, levou para ela um cabrito e disse ao pai dela: Quero entrar no quarto da minha mulher. Mas o pai não deixou e respondeu: Eu pensei que você a odiava e por isso a dei em casamento ao seu amigo. Mas a irmã menor é ainda mais bonita. Se quiser, pode ficar com ela. Sansão disse: Dessa vez eu não sou responsável pelo que fizer com os filisteus. Então caçou 300 raposas, amarrou as duas. Então caçou 300 raposas, amarrou as duas a duas pelos rabos e prendeu em cada par de rabos uma tocha. Pôs fogo nas tochas e soltou as raposas nas plantações de trigo dos filisteus. E o fogo queimou não só o trigo que havia sido colhido, mas também o que ainda estava nas plantações. Também os bosques de oliveiras foram queimados. E os filisteus perguntaram: Quem foi que fez isso? E ficaram sabendo que Sansão tinha feito aquilo, porque o seu sogro havia tomado a mulher dele e dado ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram viva a mulher de Sansão e a família dela. Aí Sansão disse: Então é assim que vocês fazem? Pois eu juro que não descansarei até que paguem por isso. E atacou furiosamente, matando muitos deles. Depois saiu de lá e foi para a caverna da rocha de Etã. Os filisteus acamparam em Judá e atacaram a cidade de Leí. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: Por que foi que vocês nos atacaram? E eles responderam: Viemos até aqui para prender Sansão e fazer com ele o mesmo que ele fez com a gente. Então 3.000 homens de Judá foram falar com Sansão na caverna da rocha de Etã e disseram: Você não sabe que os filisteus mandam em nós? Por que você foi fazer aquilo? Eu fiz com eles o que eles fizeram comigo, respondeu Sansão. Nós viemos até aqui para amarrar e entregar você aos filisteus, disseram eles. Sansão respondeu: Prometam que vocês não me matarão? Prometemos, disseram eles. Nós vamos somente amarrar você e entregar aos filisteus. Não vamos matá-lo. Então o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da caverna. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus, gritando, vieram encontrá-lo. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte e ele arrebentou as cordas que amarravam os seus braços e as suas mãos, como se fossem fios de linha queimados. Encontrou por ali uma queixada de jumento, que ainda não estava seca. Pegou a queixada e com ela matou 1.000 homens. Aí começou a cantar assim: Com a queixada de um jumento, matei 1.000 homens. Com a queixada de um jumento, fiz montões e montões de corpos.
Depois jogou fora a queixada e aquele lugar foi chamado de Monte da Queixada. Sansão ficou com muita sede e fez esta oração a Deus, o Senhor. Tu me deste esta grande vitória. Será que agora vais deixar que eu morra de sede? Caia nas mãos dessa gente que não pratica circuncisão? Então, na cidade de Lei, Deus abriu um buraco e dele saiu água. Sansão bebeu daquela água e sentiu-se bem melhor. Aquela fonte foi chamada de En-Hacoré e existe até hoje. Sansão governou o povo de Israel 20 anos na época em que os filisteus dominavam aquela terra. Vamos para o 16 de Juízes, tá? Dali, Sansão foi até a cidade de Gaza. Lá viu uma prostituta e teve relações com ela. O povo de Gaza soube que Sansão estava lá. Então eles cercaram o lugar e ficaram a noite toda esperando Sansão no portão da cidade. Ficaram em silêncio, pensando: vamos esperar o amanhecer. Então nós o matamos. Mas Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Depois se levantou e arrancou o portão da cidade com os batentes e as trancas. Pôs tudo nos ombros e carregou para o alto do monte que está em frente da cidade de Hebrom. Eu vou tomar água e a gente continua, tá? Legal as histórias, né? De Sansão, muito legal. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale Sorek. Então, os governadores das 5 cidades dos filisteus foram falar com ela. Eles disseram assim: dê um jeito de Sansão contar a você por que ele é tão forte e como é que o poderemos dominar, amarrar e deixar sem defesa. Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará 1.100 barras de prata. Então Dalila pediu a Sansão: por favor, me conte o segredo da sua força. Se alguém quiser amarrar você e deixar sem defesa, o que é que ele deve fazer? Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco novas que ainda não secaram, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí os governadores dos filisteus trouxeram para Dalila 7 cordas de arco novas que ainda não estavam secas, e ela amarrou Sansão. Dalila havia deixado alguns homens escondidos esperando no outro quarto. Então gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. E ele arrebentou as cordas de arco como se fossem fios de linha queimada. Assim, eles continuaram sem saber qual era o segredo da força de Sansão. Então Dalila lhe disse: até agora você mentiu e caçoou de mim. Por favor, me diga como é que alguém pode amarrar você. Sansão respondeu: se me amarrarem com cordas novas que nunca foram usadas, ficarei fraco
e serei como qualquer um. Aí Dalila pegou cordas novas e amarrou os braços dele. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Os homens estavam novamente escondidos, esperando no outro quarto, mas Sansão arrebentou as cordas como se fossem fios de linha. E Dalila disse: Você continua mentindo e caçoando de mim. Diga como é que alguém pode amarrar você. Ele respondeu: Se você tecer num tear as 7 tranças do meu cabelo e prendê-las com um prego grande de madeira, eu ficarei fraco, serei como qualquer um. Então Dalila fez com que Sansão dormisse. Quando ele adormeceu, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear e prendeu-as com um prego grande de madeira. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Mas ele se levantou, arrancou os pregos e tirou o cabelo do tear. Então ela disse: Por que você diz que me ama? Por que você diz que me ama se isso não é verdade? Você me fez de boba 3 vezes e até agora não me contou por que é tão forte. E o homem acaba caindo, né? Na conversa das mulheres. Meu Deus. E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais. Acabou lhe contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força. Ficarei fraco e serei como qualquer um. Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus: Voltem de novo, agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram o dinheiro. Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida chamou um homem e ele cortou as 7 tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. Ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: Eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. E não quer dizer que a força dele estava no cabelo. A força do Sansão estava em Deus. Mas como ele desrespeitou Deus em várias coisas, né? Deitou com prostituta, saiu com mulheres que não era para sair, fez um monte de coisa errada, então Deus o abandonou, né? Não era propriamente o cabelo dele, né? Cabelos. Então o Senhor havia abandonado. Os filisteus o pegaram e furaram os seus olhos. Então o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze, e o puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Mas o seu cabelo começou a crescer de novo. Os governadores a gente está lendo 16, né, gente? Os governadores filisteus se reuniram para fazer uma festa e oferecer um grande sacrifício ao deus Dagon. Eles cantavam: O nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. E o povo, quando viu Sansão, cantou louvores a Deus Dagon, assim.
O nosso Deus entregou nas nossas mãos o inimigo que destruía nossa terra e matava muitos dos nossos. E no meio daquela alegria disseram: chamem Sansão para eles nos divertir. Trouxeram Sansão para fora da cadeia e se divertiram à custa dele. Depois o colocaram entre as colunas do templo. Então Sansão pediu ao rapaz que o guiava pela mão: deixe-me tocar nas colunas que sustentam o templo para que eu possa me encostar nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres. Os cinco governadores filisteus estavam lá. Havia no terraço mais ou menos 3.000 homens e mulheres olhando para Sansão e se divertindo à custa dele. E Sansão orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, meu Deus, peço que lembres de mim. Por favor, dá-me força só mais esta vez. Deixa que eu, de uma só vez, me vingue dos filisteus por terem furado os meus olhos. Então agarrou as duas colunas do meio que sustentavam o templo, com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Jogou todo o seu peso contra elas e gritou: que eu morra com os filisteus. Em seguida, deu um empurrão com toda a força e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. E assim, Sansão matou mais gente na sua morte do que durante sua vida. Os irmãos de Sansão e toda a sua família foram buscar o seu corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zora e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão havia governado o povo de Israel durante 20 anos. Bonito, né, gente? A história é triste, né? Mas muito bonito, porque o Senhor atendeu ele ainda, né? Por mais uma vez que ele pediu, o Senhor ainda atendeu, né? Muito bonito. Então nós terminamos, tá? Deus abençoe a cada um de vocês. Fique com o Senhor Jesus.